com os contatos que você teve com o pastor Caio Ah, Fábio. o Caio Fábio. Isso. O Caio Fábio teve a ver, mas o Caio Fábio teve um processo fez um processo comigo que foi libertador, que foi o seguinte. Eu era casado com a mãe dos meus 2 primeiros filhos, a Geórgia, porque eu tenho o maior respeito até hoje. A gente se separou no meio de uma crise, uma guerra que virou nossa vida. Mas, cara, nada que o tempo não cure. Ela casou de novo, eu casei de novo. E ficou tudo bem. E a gente tem 2 filhos, Mariá e Cauê. Quando eu casei, eu era dirigente de louvor. Namorava essa menina há 5 anos e pouco. E toda hora um tapinha nas costas e falava: não vai casar, cara? Olha aí o casamento. Tinha aquela coisa da fornicação, do sexo. Já tava meio errado. Já tava bem errado. Tava errado porque eu transava, ficava 15 dias chibata nas costas. Falando: Deus, me perdoa, meu pinto ficou duro de novo. Não podia ter acordado ele. Acordei meu pinto, meu pai. Transava de novo, era mais 15 dias, eu sei, pelo menos umas 2. Tava naquele sofrimento. Ficava naquele sofrimento. E aí falei: pô, vamos consertar isso como? Casando. Que, na minha opinião, é um erro drástico. Um erro que muitos jovens como eu cometem, que não se avaliam, não perguntam. Eu amo. Eu quero, eu tenho tesão, eu quero construir uma vida com essa pessoa, entendeu? E a gente erra mesmo questionando isso tudo, porque na época eu queria um monte dessas coisas e outras não. Por exemplo, eu não queria casar, mas casei porque minha irmã casou, sobrou um quarto. Eu falei: pô, então vamos morar aqui, dividir a casa com meu pai, não sei. Casei por força das circunstâncias. E aí me separei depois. Depois que eu me separei. Quanto tempo depois você separou? Eu fiquei 5 anos casado. 5 anos casado. Depois que eu me separei, ainda na igreja Batista, cara, eu fui, execrado. Porque naquela época, uma pessoa que era evangélica, se dizia evangélica, de separar, era a maior treta. Era assim, Macaé é uma cidade não tão grande, todo mundo ficava sabendo, e era o cara que dirigia louvor na segunda igreja. Olha só, puxa, cara, como pode? O diabo venceu essa coisa toda. Sabe por que eu te perguntei do Caio? Eu vou abrir um parênteses falar do Caio, porque o Caio não me conhece. Também não conheço o Caio. Mas eu acompanho o Caio Fábio desde antes de conhecer você, para você ter uma ideia. Então, faz bastante tempo. Então, tudo que eu via e ouvia o Caio falar na internet, eu falava: cara, você sabe que faz sentido? Você sabe que é um caminho legal esse que ele está seguindo? E um dia eu vi uma entrevista dele com o Danilo Gentili. O Caio Fábio, gente, para quem não sabe, é um pastor. Isso. Um coroa, pastor que era o pastor referência, pica da galáxia, mas se separou também. Ih, rapaz, mas aí deu problema. Separou inclusive da igreja, né? Separou da igreja. Separaram ele de tudo. Separaram ele de tudo. Porque é o pecado fundamental. Pode até matar, roubar a igreja, mas separar não dá. É complicado. Então, eu assisti as coisas que ele falava, meu... E um dia que ele estava no Danilo Gentili, ele falou assim que... O Danilo perguntou: qual que é a tua denominação, né? E ele falou que ele era do Caminho da Graça, né? E ele falou que ele era, assim como diversas outras pessoas desigrejadas que estavam buscando um caminho, né? E aquilo eu achei muito legal. Eu falei: deixa eu escutar mais, né? Eu acabei ouvindo, já ouvia ele antes, mas quando ele falou aquilo, eu falei: meu, olha que termo bacana, né? Pessoa desigrejada. Mas não é porque a pessoa é desigrejada que ela não tem a conexão, Deus, né, no coração e Cristo, enfim, e segue o evangelho. Então, eu não sou desigrejado, eu também não sou igrejeiro. Eu não dependo de igreja para nada, nem para continuar com a minha fé. Eu, inclusive, tenho dito que não é tempo de abrir igreja. Igual não é tempo de abrir teatro, não é tempo de abrir igreja e lotar a igreja. Inclusive, eu fui chamado para pregar numa igreja esses dias, tem uns meses. Estava no intervalo dessa onda 1, onda 2 da pandemia. Eu falei: vou lá e tal. E estava barrotado de gente. E eu fiz mal em ter ido. Sei. Entendeu? Mas fui e tal. Mas sou contra abrir igreja, eu não sou igrejeiro. Não sou desigrejado porque eu gosto de igreja. Gosto de templo, gosto de pessoas, de carregar o banco, de afinar a guitarra. Sei. Mesmo que eu não esteja no louvor, eu gosto. Tanto que a minha casa virou meio que igreja, porque eu recebo gente. Quando eu estava morando em Alphaville, que era uma casa mesmo, tal, que era grande, em São Paulo, eu falei: cara, vamos fazer o culto aqui nessa... E lotava o culto e virou meio que um movimento, assim, da galera. Depois eu mudei de lá e eu estou em Macaé, mesma coisa, culto na praia. Você junta a galera e... Comecei a fazer culto na praia, eu leio a palavra, canto louvor e vambora. Às vezes algum tem um assunto específico que quer falar e tal, e me vê como um pastor
que eu não sou pastor, mas me vê como, posso falar com pode, vamos lá, vamos atender, vamos orar, vamos ficar junto. Isso para mim é igreja também, é mais igreja até do que o templo. Do que a própria igreja física. Igreja física. Mas o Caio, voltando ao Caio, a importância dele é que a Macaé estava me condenando, um monte de gente me condenando, virando as costas para mim. Eu lembro da mulher de um grande amigo meu, amicíssimo, que eu fui cumprimentar, ela não falou comigo, eu tinha me separado e tal, blá, blá. Foi no extremo por causa da tua separação. Foi no extremo. E minha mãe... Porque assim, quando eu saí de casa do primeiro casamento, eu falei, tô saindo de casa, vamos embora, não dá mais. Tá, beleza. Já estava dormindo na sala, ela balançou o ombro. A história foi quando a Renata chegou na minha vida, que virou meio que coisa, aí, não, vai voltar, porque Deus mandou voltar. E Deus mandou todo mundo me avisar, mas não falou comigo. Não falou Todo mundo tá sabendo, menos você. Então briguei com minha mãe, briguei com gente muito que eu gosto, que eu amo muito, por causa de voltar e não voltar. E aí, cara, eu lembro que eu não tinha e-mail. Olha aí, quanto tempo faz isso? Não tinha e-mail. Aí o Gustavo, um amigo meu, escreveu um e-mail pro Caio Fábio. Eu fui ditando, falou, cara, não sei o que, escreveu um e-mail. Você escreveu pro Caio... Do e-mail do Gustavo. Do e-mail do Gustavo por causa dessa dor que você estava sentindo das pessoas. Dor, Caio, eu tô aqui, Deus... Estão falando pra mim que Deus vai se afastar de mim, que Deus não tá nesse negócio, não sei o que, não. E Caio ainda já tinha se separado. Mas ele era referência ainda. A Globo toda hora, quem vai falar em nome dos evangélicos? Caio Fábio. Caio Fábio. Que nem hoje tem os caras que eles procuram, toda hora procura o mesmo fulano lá. Então Caio era uma referência muito grande para os evangélicos no país. Certo. Ele era meio que o papa, assim. E ele se desfazendo desse título, porque ele não queria ser esse cara, entendeu? Ele queria confrontar o que ele via de errado. Enfim, e ele confronta, hein, cara? Ele confronta forte, né? Eu assisti alguns vídeos que ele confronta forte, assim. Poxa, eu acho muito bacana a maneira com que ele conduz as conversas a respeito disso. Eu mandei um e-mail para ele. Forte, né? Mandei um e-mail para ele e respondeu o e-mail uns 15 dias depois pro Gustavo. O Gustavo imprimiu, falou, resposta de Caio Fábio. Eu peguei aquilo, li, me desmanchei, porque a palavra dele era, cara, não existe a menor possibilidade de Deus te abandonar por causa de uma separação. Primeira coisa. Esse papo é chantagem. Então, se você quiser voltar, você volta, porque você ama essa mulher e você quer ficar com ela de verdade, vai honrar ela, vai parar de sacanagem, vai viver. Que eu contei tudo. Eu fui abrindo meu coração, falei, fiz isso, fiz aquilo. Ou você mantém a tua palavra e segue teu caminho, cara. E isso não tem nada a ver com Cristo na tua vida. Sim. Entendeu? É nesse momento, inclusive, que ele tá com você, que ele tá te apoiando, te pegando no colo e caminhando com você e tal. Bicho, aquilo servia como uma carta de alforria pra mim. Eu andava com aquilo no bolso. As pessoas vinham falar comigo, os crentes chatos, falavam, aqui, ó, o que Caio falou pra mim, descartar. E aí, por isso que ele tem uma importância muito grande. E conheci o Caio também numa situação muito inusitada, que eu tava em Brasília, fazendo show. Eu tinha ido no Jô, tinha um mês que eu tinha ido no Jô e falei, quero mandar um beijo pro Caio Fábio, que é um cara que eu vejo aí na internet que me alimenta muito a alma. Isso. Tô em Brasília, me liga Daniel, que é o filho do Caio, filho da Adriana, né, que é a mulher do Caio, mas tem uma relação de pai e filho. Aí, porra, tudo bem? O telefone 61, de Brasília, deve ser algum jornalista para dar entrevista sobre o show de hoje. Sim. Alguma rádio ligando, que tem muito isso. Aí ele falou assim, não, cara, porque o Daniel, filho do Caio Fábio. Eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, cara, meu pai te viu no coisa, ele se emocionou no jogo. E eu queria te fazer um convite para quando você estiver em Brasília, você vir conhecer o Caio. Eu tô atrás do teu telefone um mês e pouco já, desde a entrevista. Só consegui hoje. Com a menina do SBT, que é minha amiga. Falei, cara, mas eu tô em Brasília. Posse agora? Ele falou, não, mas como assim você tá em Brasília? Eu falei, eu tenho um show hoje. Eu tava, na verdade, em Águas Claras, que é, grudado em Brasília, assim. Aí eu fui lá conhecer o Barba. Que legal, cara. Eu tenho muita vontade de conhecer o Caio, porque muita coisa que eu tinha... Eu nunca tive grandes questões com religião, com igreja, assim, que me incomodavam, sabe? Mas sempre quando eu via esse cara falar alguma coisa, eu via sentido. Até estava falando com a Renata na hora do almoço, e eu gosto do jeito que ele fala, do jeito que ele explica. É muito claro, né? Tipo, é muito simples. Então, essa simplicidade, essa clareza que ele traz na fala dele, trazendo a religião para uma coisa extremamente básica. Extremamente feijão com arroz ali, que você fala, mas é simples assim? Pô, é simples assim. Porque Cristo era então, simples. Beleza. Né? Então, aí até, de novo, na entrevista do
do Gentili, ele fez uma pergunta típico do Danilo, assim, bem fora, ácida, né? Ele perguntou, pô, e se fosse... O que você acha que Jesus faria com o pessoal homossexual e tal, na época dele? Né? Como é que ele se comportaria diante das questões que existem hoje, por exemplo, que a pessoa está falando e tal? E a resposta dele foi muito bacana, que até a plateia riu, né? Ele falou, ele faria hoje a mesma coisa que ele fez nos tempos dele. Nada. Né? Porque não está na pauta de Jesus esse tipo de conversa. Né? Então eu achei muito bacana e queria saber se você concorda com isso. E além disso, você uma vez numa entrevista falou assim, eu não acredito em Deus porque Deus é. Queria que você explicasse isso um pouquinho, o que é. É uma frase do Caio, inclusive. Ele fala, Deus não existe, ele é. Tem outra frase do Caio que tá fazendo muito sentido para mim hoje. Que quanto mais tempo passa, ele acredita menos e sabe mais. Sabe mais. Eu sei que Cristo viveu, que Cristo vive em mim. Eu sei que ele ressuscitou. Não é mais uma questão de, você acredita? Não preciso acreditar mais, é uma convicção. Passou desse nível já. Passei desse nível. Estou em Cristo, Cristo está em mim, contém está contido, a gente estudou isso.